Bem, pessoal, uma queixa muito comum aqui nos comentários, eu até tenho um vídeo antigo falando sobre isso, que as pessoas falam assim, ah, Júlio, eu sinto o vaso pulsando, como se fosse estourar de minha cabeça. Isso é normal? Isso é um aneurisma? É uma coisa séria? Eu vou explicar para vocês. Eu tenho até um vídeo antigo já falando disso, mas trouxe aqui com os modelos anatômicos que ajudam um pouquinho você a entender. Então, quando a gente fala, né, do crânio, da cabeça, vocês estão olhando o que vocês veem externamente. A gente médico já está visualizando o que tem aqui por dentro. E aqui por dentro a gente tem o quê? Abaixo da pele a gente tem osso e a gente tem uma rede rica de vaso. Esses vasos, tem os vasos extracranianos, né, que vêm para aqui pela carótida externa e dá origem nesses vasos. Então esse modelo é bom para a gente ver isso, né? E tem os intracranianos que vêm pela carótida interna, que vai entrar aqui por dentro, que aqui a gente não consegue ver nesse modelo, né? Porque teoricamente já está lá por dentro, né? E dá origem aos vasos, que o mais comum de ter aneurisma, que vocês ficam preocupados, são os aneurismas intracranianos. Pode ter extracraniano também, mas é muito mais raro, e o medo de todo mundo é o intracraniano, porque se rompe dentro do crânio, aí dá a chance de ter o aneurisma, né? E eu vou explicar para vocês por que a queixa mais comum que vocês têm desse vaso pulsando são os vasos o quê? Extracranianos, que não causam tanta preocupação, mas incomoda muito. Porque a gente tem aqui, como eu mostrei para vocês, né? Intracraniano, aqui extracraniano. A gente tem uma rede muito importante vascular. Porque nossa pele ela é muito irrigada, a gente tem os músculos da mímica que precisam de muito sangue, né? Da pálpebra para a gente piscar o olho, para falar, para movimentar a boca. Então, toda essa redezinha aqui, isso vermelhinho, né? São as artérias, né? Azul a veia, amarelo os nervos. Um desses vasinhos, eles têm uma rede também de inervação, uma rede muito importante de inervação. Então, algumas vezes, quando esse vaso dilata, quando ele sente pulsátil, você sente. Ou diretamente, pelo vaso mesmo, que tem essa característica, né? Ou por causa na pele. Então você sente a pele pulsar, como você tem uma rede importante de inervação, você tem aquela sensação que alguma coisa não está legal, que está aquilo pulsando. Então a grande maioria das vezes são os vasos extracranianos. Pode existir aneurisma nesse vaso? Pode existir. Tem um clássico de artéria temporal superficial, que às vezes a gente até opera, mas não é um quadro tão grave quando é algum problema quanto dos intracranianos. Mas a parte de fora da nossa cabeça, né, essa pele e tudo isso, é muito bem irrigada, muito bem irrigada. Por isso que a gente fala assim, fulano ficou vermelho, né, quando a pessoa tem a pele mais branca, ou ficou pálido, né, justamente por isso, né, qualquer problema que você tem lá no sistema nervoso autônomo, muda a sua irrigação inteira e os locais que recebem muito sangue, a gente nota mais essa variação, quando irriga demais ou quando irriga de menos. Então, a maioria das vezes, essas pulsações que vocês têm na cabeça, que vocês reclamam, são originadas disso. Júlio, pode existir problemas sérios que dão sensação de pulsação? Pode existir. Tem aneurismas, né? Alterações, às vezes, de vasos aqui do olho, né? Que a pessoa sente aquela pulsação e pode dar uma alteração, né? Fístulas durais, né? Tem um monte de doença que dá, mas isso é muito mais raro. O que vocês mais queixam aqui é justamente essa rede aqui de fora. Você tá nervoso, né? Tem gente que você vê um vaso aqui saltando, né? A pessoa fala, Júlio, isso não pode ser um aneurisma interno. Não, isso é extracraniano, não é o intracraniano, que é o medo de todo mundo ter um aneurisma lá dentro. Existem aneurismas nessas regiões, podem existir, mas são muito raros, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.